Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente terça-feira para todos nós. Que hoje possamos ter um dia de paz, um dia de serenidade, um dia de alegria em nosso coração com Jesus. Que o nosso Mestre Nazareno se faça presente aqui neste momento que nós dedicamos a uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, guiando os ouvidos da nossa alma para a mensagem de hoje, para que ela possa frutificar em nosso coração. Então, que Jesus, meus irmãos, ele possa estar aqui, presente nesse momento, nos nossos pensamentos, no nosso coração, dentro do nosso lar. Bom, meus irmãos, hoje com o coração mais tranquilo, mais sereno, a gente vai convidar para a nossa reflexão dessa terça-feira, ela ser inspirada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Hoje a nossa passagem ela vai nos convidar a refletir sobre a afabilidade e a doçura. E essa nossa passagem, ela logo já destaca para todos nós que aqui na Terra é comum a gente ver a afabilidade e a doçura serem um grande verniz na aparência, mas serem virtudes que estão longe ainda de serem vividas no coração. Por outras palavras, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito objetivo em nos dizer que nos preocupamos muito ainda em ter o verniz, em ter a aparência da doçura, da afabilidade, mas pouco nos preocupamos em cultivar essa virtude no coração. Mas vejamos, meus irmãos, que não só nos tempos atuais esta mensagem ela é válida para nós, mas desde a época de Jesus. E hoje a gente vai contar uma história aqui sobre isso. Desde a época do Cristo, muitas almas, muitos corações se preocupavam tanto em ter a afabilidade e a doçura, em agradar o próximo, mas só na aparência, enquanto no coração eles pouco a pouco viviam essa verdadeira afabilidade para com o próximo. Vejamos que existe uma grande diferença em querer agradar ao outro, sendo agradável, sendo afável e dócil por amor, pelo puro e genuíno amor. Porque sim, existem almas que elas agradam, que elas têm aquele amor por pura e genuína caridade ao próximo, que são dóceis e afáveis por caridade. Mas existe uma grande diferença em querer agradar ao outro, em que a base é o amor, e querer agradar ao próximo, sendo que a base é a vaidade. Vamos exemplificar aqui nesse segundo ponto. Muitos, não só na época de Jesus, que a gente vai trazer uma história logo mais, mas também nos dias atuais, se preocupam demasiadamente em querer agradar a todos. Querem agradar a todas as pessoas, ser afável e dócil para com todos, mas a base é a vaidade. Porque querem ser bem falados, porque querem ser queridos por todos, porque tem medo, às vezes, de desagradar alguém, colocando a sua opinião, porque tem medo de falar o que pensa muitas vezes e o outro lhe julgar e o outro lhe criticar. Então, ou abaixa a cabeça e sempre aceita tudo que as pessoas falam por medo de desagradar e querer ser querido por todos, ou por uma base muito vaidosa, acaba ali tendo a aparência, como a nossa passagem nos diz, tendo o verniz do querer agradar, da doçura e da afabilidade, só para ser bem falado. Então vejamos que tem essa diferença, o querer agradar da base do amor, que é aquele agradar verdadeiro, e o querer agradar só para ser bem falado, para ser bem querido, para não desagradar ninguém, para ninguém nunca ter motivo para criticar, julgar ou falar nada dessa pessoa. E hoje a gente percebe que o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo esse ponto de reflexão para nós, ele pontua que esse querer agradar por vaidade, por querer ser bem falado por todos, acaba daí ramificando uma afabilidade, uma doçura que não são verdadeiras. Porque é válido a gente considerar
que é impossível, meus irmãos, em um mundo com tantas diferenças morais, com tantas diferenças de pensamento, de gostos, de ideias e atitudes, a gente agradar a todos. Tá, isso é válido a gente se lembrar de Jesus, meus irmãos. Lembremos do Cristo, o Verbo divino encarnado entre nós. Ninguém tinha nada o que censurar em Jesus, das palavras, das atitudes. Cristo respeitava a todos. E mesmo assim tinham aqueles corações que não gostavam de forma alguma de Jesus. Olha só esse exemplo que a gente tem. Então, muitas vezes, meus irmãos, querer agradar a todos ou exigir que todos gostem de nós seria um traço ainda de vaidade muito profunda. E isso quem diz para a gente é Jesus. Jesus diz que querer que todos gostem da gente, querer agradar a todos, dissimulando uma afabilidade, uma doçura só para agradar as pessoas, isso é vaidade. E Jesus vai nos afirmar isso com mais detalhes no livro Boa Nova, lá no capítulo 10. Vai ser Humberto de Campos que vai nos contar uma história, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Lá nesse capítulo 10, meus irmãos, ele vai contar uma história para a gente em que Jesus, junto com o apóstolo Filipe, vai o atentar sobre isso. Olha só, Jesus ele vai perguntar para Filipe, mas não será vaidade exigir que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Olha o que Jesus pergunta para Filipe. Não será vaidade a gente exigir que todo mundo faça de nós elevado conceito? Por outras palavras, Cristo ele está afirmando, está questionando e afirmando também, aqui dizendo assim, olha, não é vaidade a gente exigir que todo mundo nos queira bem? Não é vaidade a gente exigir que todo mundo goste de nós? Olha essa pergunta de Jesus. E aí Cristo continua olhando para Filipe, Cristo continua respondendo. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Meus irmãos, Jesus vai continuar respondendo aqui e eu gostaria de ler essa resposta completa do Cristo, mas eu vou pausar aqui. Vejamos que lindo isso que Humberto de Campos está nos esclarecendo sobre o que Jesus diz. Olha só, Jesus ele coloca assim que a gente criou uma ilusão de que é bom todo mundo gostar da gente, de que é bom todo mundo fazer elevado conceito de nós. Só que o Cristo diz assim: olha, não é atestado de bondade, não é atestado de boa conduta todos gostarem de nós indistintamente. Ou seja, não dá para a gente medir se a gente é bom ou não olhando se o outro gosta da gente ou não. Por outras palavras, não significa que se todos gostarem de nós, que a gente é uma alma boa. E ao mesmo tempo não significa nada se alguém não gostar da gente, se alguém não se afeiçoar a nós que somos almas ruins. Isso não quer dizer nada, é isso que Jesus está dizendo. E ele coloca algo aqui sublime para a gente refletir. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras. Por que, meus irmãos? Vamos raciocinar sobre isso. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras. Por quê, meus irmãos? Vejamos que a gente refletiu isso aqui agora há pouco. Em um mundo onde há tanta divergência de ideias, onde cada um vai pensar de uma forma e vão ter ideias ali absolutamente diferentes umas das outras, valores morais diferentes, formas de se agir muito distintas. Se a gente ficar querendo agradar a todos, sendo que no mundo onde há tantas ideias diferentes, a gente vai ter que acabar fingindo para um
para poder agradar o outro, mentindo para essa ideia para agradar o outro. Ou seja, a gente vai dissimular virtudes e pensamentos que nem sempre temos, mas a gente concorda só ali na frente da pessoa para ela gostar de nós. É isso que Jesus está dizendo. Então é marchar pelo caminho largo, é não nos mostrar como verdadeiramente somos, é ocultar as nossas opiniões e as nossas ideias por receio de expô-las e o outro não se sentir agradado com isso. Então, como a gente quer agradar a todos, a gente finge opiniões que não tem, finge ideias que não tem, finge comportamentos que não tem, finge uma doçura e uma afabilidade que ainda não temos. É isso que Jesus coloca aqui. Então, Cristo ele vai continuar lá para Filipe colocando: servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes nesse serviço divino é natural que a gente desagrade aos mesquinhos interesses humanos. Servir a Deus, meus irmãos, tem que estar acima de tudo na nossa vida, de tudo. E muitas vezes nesse caminho de servir a Deus em primeiro lugar, a gente vai desagradar alguns corações. A gente vai desagradar alguns interesses humanos. Mas a gente tem que ter o agradar a Deus acima de tudo. Então aqui continua para nós. Filipe, Jesus colocando, Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro de nossa lealdade para com Deus. Lindas essas palavras do Cristo. Essa pergunta que ele faz para Filipe, a gente pode fazer para nós mesmos. A gente conhece alguma alma pura que veio aqui realmente para cumprir uma missão e a gente tem um exemplo aqui de Jesus e que no tempo que esteve aqui agradou a todos? Não. Não só a Jesus, mas tantas almas que vieram em missão para ajudar no progresso da Terra, muitos ali irão criticar, muitos irão julgar essas almas e não gostar das atitudes que ela tem, sendo que são almas extremamente respeitáveis. Então Jesus coloca aqui que, olha, sim, é considerável que as pessoas gostem da gente. É considerável, respeitoso e justo que os outros agradem, que a gente sempre tem atitudes respeitosas, que a gente sempre tem atitudes pautadas no amor. Mas, antes do querer agradar aos outros, a gente tem que querer, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então, que a nossa consciência ela possa estar tranquila de que a gente está primeiramente agradando a Deus e não colocando o agradar aos homens em primeiro lugar, porque se assim for, estaremos marchando pelo caminho largo. Meus irmãos, esta mensagem do Cristo e do nosso Evangelho segundo o Espiritismo de hoje é um bálsamo para o nosso coração que muitas vezes tem uma preocupação excessiva de estar agradando a todos. E muitas vezes nessa preocupação excessiva de agradar a todos, de ficar bem com todo mundo, a gente perde a nossa essência. A gente acaba saindo do caminho reto que é primeiro agradar a Deus. Então, que a gente possa ter consciência tranquila de sempre respeitar o próximo, de sempre ter atitudes no bem e ter a consciência tranquila de que quando a gente está seguindo primeiro a Deus, quando a gente está seguindo primeiro o caminho do bem, a gente, de forma indireta, vai acabar ali incomodando certos interesses mesquinhos humanos. E isso pode ser motivo para alguém não gostar tanto da gente, para alguém não se afeiçoar tanto a nós, mas que a gente não se perca nesses pequenos ruídos da vida e foque no caminho de agradar a Deus. Que a gente tenha sempre a consciência tranquila em nosso Pai. Então, olha que linda essa mensagem de Jesus para todos nós, que a gente jamais nutra a aparência da afabilidade, da doçura, só para agradar o outro na base vaidosa, para ser querido, mas que a gente primeiro busque nutrir a afabilidade e a doçura em nossa alma.
em ressonância com Deus. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho dessa terça-feira, com essa mensagem tão esclarecedora para todos nós. Que a gente possa sempre, em primeiro lugar, trabalhar e servir a Deus, pensando primeiro em agradar ao nosso Pai. E lembremos que Deus, Ele espera de nós sempre que a gente haja no amor, no respeito, na caridade, para com todos os nossos irmãos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, que possamos encerrar o nosso evangelho de hoje com o nosso coração mais tranquilo, com o nosso coração mais sereno, levando essa mensagem do Cristo para a nossa vida. Nem sempre agradar a todos é atestado de bondade. Pelo contrário, pode ser um atestado de que a gente está querendo passar é pelo caminho lá. Bom, meus irmãos, lembramos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui nos reunimos nesta manhã como uma grande família para cuidar da nossa alma. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.